Olá, pessoal. Mais uma vez juntos, para a realização do ATPC de Ciências da Natureza. Vamos lá. Leitura em voz alta. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana. Muito bonito poema, para a gente refletir sobre a vida. Os objetivos. Contextualizar as habilidades da disciplina de Física e Química do currículo oficial. Divulgar Movimento Inova 2020 com os projetos Hackathon e Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa. Bom, terceira série, Ensino Médio, Física Moderna. As habilidades. A habilidade que vai trabalhar hoje vai ser a habilidade de identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização do espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias e a elas associadas, como rádio, radar, forno, micro-ondas, raio-x, tomografia, laser e etc. E o objeto de conhecimento é o espectro de radiação, o espectro de emissão de absorção, luz, laser, processo de emissão estimulada, de radiação laser. Bom, para falar em radiação, o que vem na mente? Abre um leque muito grande desse assunto, por quê? Poderia falar de micro-ondas, ondas de rádio, celular, controle remoto, tudo, porque está relacionado com o quê? Com energia transportada por ondas eletromagnéticas, tudo semelhante. E está tudo que envolve o nosso dia a dia. Então, pode identificar o que é radiação. Radiação é um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio material ou mesmo no vácuo, porque nós sabemos que a radiação eletromagnética se propaga até mesmo no vácuo. São exemplos de radiação bastante conhecidas e comentadas: radiação alfa, beta, gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas e etc. Bom, como são classificadas as radiações? De acordo com a sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais. Naturais são aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem em forma espontânea. Entre alguns exemplos, temos a radiação nuclear, que é eliminada do interior do núcleo do átomo de um elemento químico. Eu coloquei aqui, entre parênteses, chumbo, bismuto e polônio, só para recordar o seguinte: na tabela periódica, o chumbo, o número atômico é 82. Ele é o último elemento químico que não é radioativo. Agora, quando eu falo bismuto, já é o número atômico 83. Ele já é levemente radioativo. A partir de número atômico 82, todos os elementos químicos, pela natureza dele, já são radioativos. Os artificiais. Os artificiais são radiações produzidas a partir de equipamento elétrico, nos quais
partículas como os elétrons são acelerados. É o caso do tubo de raio-x, utilizados em radiodiagnóstico. Tipos de radiação. De acordo com sua capacidade de interagir com a matéria, as radiações são classificadas em ionizantes e não ionizantes. Vamos partir do princípio que todos os elementos químicos estejam estáveis, tá certo? Então, o que é a radiação ionizante? É toda aquela energia, toda aquela radiação que tem força suficiente para arrancar elétron ou quebrar moléculas. Ocorrendo esse fato, o que acontece com o átomo? Ele se transforma em um íon. O íon são átomos de elementos que perderam ou ganharam elétrons e se tornaram carregados eletricamente. Se um átomo perde um ou mais elétrons, se ele perdeu carga negativa, ele fica com maior número de carga positiva e ele é chamado de cátion. Por outro lado, se ele ganhar um ou mais elétrons, ele ganhou carga negativa. Se ele ganhou carga negativa, ele é chamado de ânion. Radiações ionizantes como alfa, beta, gama, que são as mais conhecidas, o que acontece? A alfa tem massa, mas pouco poder de penetração. A beta já é média, um pouco menos de massa, penetração média. Radiação gama e raio-x são radiações eletromagnéticas que diferenciam apenas pela origem. Radiação gama é nuclear e a radiação X ele é artificial. E o que acontece? Apresenta um elevado poder de penetração. O que é bom sempre estar lembrando, né? Que a radiação gama, a radiação X, se elas são muito parecidas, tem que pensar, como que eu vou saber qual é qual? Tenho que lembrar da origem. Se for de um elemento químico, é a radiação gama, e se for de uma energia de alta tensão, ela é o raio X. Não ionizante. São radiações que não são capazes de retirar elétrons dos orbitais, das eletrosferas, né? E de seus átomos. Assim, continuam sendo átomos estáveis. Não provocam modificação na estrutura das moléculas. Entre os principais exemplos desse tipo de radiação temos o infravermelho, que é o calor, micro-ondas, a luz visível com comprimento de onda de 450 nanômetros a 700 nanômetros, que é capaz de sensibilizar nossa visão. Temos também o ultravioleta e as ondas de rádio. Bom, e aplicações. Apesar da visão negativa que depositam sobre a radioatividade, ela tem aplicações importantes no nosso cotidiano, como, por exemplo, a radiação usada em alimentos. Poxa, radiação X, radiação gama usada em alimentos, qual o objetivo disso? O objetivo é inibir a maturação de algumas frutas, de alguns legumes, que impede a multiplicação de alguns micro-organismos, que causam o quê? Deterioramento do alimento, prolongando a durabilidade, né, do produto. Na indústria, no aeroporto, na produção de energia elétrica, em usinas nucleares, por meio de fissão de átomos radioativos. Bom, na indústria, por exemplo, o aeroporto para verificar bagagem e se tem suspeita da pessoa, ela também passa pelo raio-x. Também para verificar soldas em aeronaves, né, em tubulação. Então, são essas as aplicações. Também tem um outro papel fundamental, que é o da radioatividade, possui
também está relacionado com a área da medicina, como nos exames de raio-x, nas tomografias e também em alguns tipos de tratamento de câncer. Atualmente, o Brasil não utiliza energia nuclear como sua principal fonte de energia, mas possui usinas nucleares, como a Angra 1, Angra 2, trabalhando no fornecimento de energia elétrica para o país. Aqui está a foto, né, de Angra, uma imagem muito bonita, né? E aqui a imagem de um reator, sempre próximo ao mar, porque a água é usada tanto para resfriar, como o vapor dela para virar as pás das turbinas, né, e gerar energia elétrica. Sempre observando que aqui embaixo, ó, tem que ter a data que foi acessado e o link. Bom, o link por quê? Pelos direitos autorais. Importante, né? Além de você saber onde pesquisar e aprofundar, quem fez a imagem tem o seu direito, né? E hoje em dia, usando tanta tecnologia, temos que ficar atento aos direitos autorais de cada imagem, cada texto, tá bom? Então, sempre vocês vão estar vendo aí a data da pesquisa. De novo aqui, ó. No Brasil, temos 2 usinas nucleares em atividades e uma em construção, ambas localizadas na praia de Itaúna, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. As 3 usinas, Angra 1, 2 e 3, a 3 em construção, né, fazem parte da Central Nuclear Almirante. Bom, onde que vocês podem aprofundar mais, por curiosidade aqui, nessas usinas nucleares no Brasil? O Pensamento Verde, né? Nesse site aqui tem mais informações que dá para aprofundar bastante. São sugestões, tá bom? Bom, falar em radioatividade e não falar de Marie Curie fica difícil, né? Porque ela foi a primeira pessoa, a única mulher até a atualidade, a receber o Prêmio Nobel 2 vezes. Um em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural, né, em 1903, e a outra em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. O elemento químico polônio e o rádio. Importantíssimo, né? E aqui, junto com ela da foto, o seu esposo, que também é professor, Pierre Curie, professor de física, né? Então, bom, ondas eletromagnéticas. Corresponde à variação no campo elétrico e no campo magnético, originadas por cargas elétricas oscilantes. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para sua propagação. Podem propagar-se até mesmo no vácuo. Bom, é legal você comentar com o aluno, já que está falando de onda eletromagnética, volta só um pouquinho e comenta qual a diferença da onda mecânica, né? A onda mecânica necessita obrigatoriamente de um meio material para sua propagação. Já a onda eletromagnética não necessita do meio material. Pode ser meio material, mas também se propaga no vácuo. É importante eles terem em mente essa diferença. Então, um espectro eletromagnético, é importante ver o comprimento das ondas, né? Raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio. De novo, olha a luz visível no espectro, né? Comprimento de onda de 450 nanômetros a 700, né? Que é onde sensibiliza a nossa visão aí. Comprimento de onda de diferentes tipos de radiação eletromagnéticas. Esses são os comprimentos de onda. Essa imagem, olha só, dá para trabalhar muito em cima dela. É um espectro eletromagnético. Bom, vamos observar uma coisa. Se todas as ondas possuem a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, também dá para lembrar do primeiro colegial, onde trabalhou notação científica aqui, ó, unidade, sempre importante. Se a velocidade é a mesma, como que eu vou saber se ela é radiação X ou radiação gama?
Eu vou saber pela origem. Mas e as outras ondas eletromagnéticas? Como que eu posso diferenciá-las? Eu posso diferenciar pelo comprimento de onda e pela frequência. Então, se todas as ondas têm a mesma velocidade, o que difere é o comprimento de onda e a frequência. Até a equação da velocidade é a mesma, só que mudou, ao invés de ser um Vzinho, colocar o C, que representa a velocidade da luz, que é igual o produto de frequência e o comprimento de onda. Quando você mostrar essa imagem aqui, ele vai falar assim, opa, essa flechinha para cima e essa para baixo, o que isso significa? Olha só, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E isso aqui está relacionado à energia, né? Ó, quanto maior a frequência, maior a energia. Se tem maior energia, tem um menor comprimento de onda. Um exercício relacionado ao espectro, né? Comparado com a luz visível, as microondas têm velocidade de propagação menor no vácuo, fótons de energia maior, frequência menor, comprimento de onda igual, comprimento de onda menor. O que eu quis dizer com esse exercício aqui? Que dá para trabalhar um monte de exercício em cima do espectro. Dá para relacionar uma grandeza com a outra, dá para relacionar uma onda com a outra, né? Dá para trabalhar um monte de exercício. Bom, raio-x. Os raios-x foram descobertos em 1995 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Fato esse que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1901. A denominação de raio-x foi usada por Conrad porque ele não conhecia a natureza da luz que tinha acabado de descobrir. Ou seja, para ele se tratava de um raio desconhecido, já que era desconhecido, ele chamou de raio-x. Os raios-x têm frequência alta e possuem muita energia. São capazes de atravessar muita substância, embora sejam detidos por outras, principalmente pelo chumbo. Bom, o chumbo, de novo aparecendo aqui, qual a importância dele? Porque ele tem um alto número atômico, 82, e ele é o último elemento da tabela periódica que não é radioativo. Olha a importância dele. Já que ele não é radioativo, ele é o nosso protetor de radiação. Então, está aí o chumbo, mais uma vez, como o último elemento químico da tabela periódica que não é radioativo, que é o nosso protetor. Essa equaçãozinha aqui, por que eu quis colocar? Para mostrar que sempre a matemática é a ferramenta da física, né? As fórmulas matemáticas é onde demonstra a física. Olha só outra coisa que está envolvendo aqui, ó, voltagem. Raio-x não é uma radiação de alta voltagem? Kilovolts, 1000 volts, essa letra K, 1000 volts. Então, para produzir radiação vem da parte elétrica de alta voltagem. 2 vezes a espessura mais a constante do aparelho. Olha só, aqui está falando de um produto, de uma soma, pode ser trabalhado isso. Uma curiosidade, né? Lógico que quem vai trabalhar isso são os técnicos de radiologia, mas essa equação vem mostrar o que para nós? Que a quilovoltagem está relacionada com a energia do fóton de raio-x. Bom, como assim? Olha só, dá para pensar na espessura. Para você radiografar uma mão, tem 2 centímetros de espessura, gasta muito menos energia do que um tórax com 16 centímetros de espessura. Então, olha só, a energia, quanto maior a espessura, tem que ter mais energia para quê? Para atravessar a matéria e precipitar a película, né, da radiografia, precipitar o haleto de prata que está atrás do corpo, né, para dentro do chassi aí, para formar a imagem. Tá certo? Olha aqui, ó, essas 2 radiografias. Essa aqui foi a primeira radiografia, né? Onde existe muitos que falam que é a radiografia da mão da Ana Berta, que é a esposa do Wright, né? E essa aqui é uma radiografia atual hoje, para ver a nitidez, como foi melhorada, né? Isso é
foi esse o objetivo de colocar essas duas radiografias. As aplicações e características dos raios. Roentgen verificou que eles têm propriedade de atravessar matérias de baixa densidade, como os músculos do corpo humano, e são absorvidos por matérias com densidades mais elevadas, como os ossos. Por isso eu usei o termo radiopaco e radiotransparente. Você pode comparar com a luz. O que vem da luz, o que é radiopaco, que absorve, não deixa passar a luz, e o radiotransparente, que dá para passar a luz. Na radiologia, a mesma comparação. O que é radiopaco na radiologia? São elementos com alto número atômico, que detêm a radiação. Se deteve a radiação, não passou por ela e precipitou e não chegou na película de radiografia, né? Então, quando você vai radiografar um objeto, por exemplo, a mão, apareceu com nitidez a aliança da mão. Por quê? Porque o metal ele é mais radiopaco do que o tecido mole, que é radiotransparente, que é onde passou a radiação e precipitou o haleto de prata lá atrás, lá dentro do chassi, para formar a imagem, né? Então, a parte clara da radiografia é onde a radiação foi absorvida, ou seja, o material radiopaco absorveu a radiação e a parte radiotransparente, onde a radiação, onde a parte escura, que a radiação passou mais livremente. Os raios-x são utilizados, por exemplo, no exame de imagem radiodiagnóstico, no tratamento de câncer, na pesquisa sobre a estrutura cristalina dos sólidos, na indústria e muitos outros campos da ciência e da tecnologia. Vale lembrar que esses raios possuem ações benéficas, mas também maléficas, porque a exposição demorada a esse raio pode causar sérios danos à saúde, como lesões cancerígenas, morte de células, leucemia, entre outros. Física, formação das radiações X. O filamento desses dispositivos sai em elétrons, acelerado em razão da alta diferença de potencial entre os terminais. Os elétrons que saem do filamento vão em direção ao alvo, com o qual eles colidirão e serão desacelerados bruscamente, convertendo a energia cinética, esses raios X, e grande parte em calor, e a radiação X emitida, em razão da frenagem, né, do feixe de elétrons, recebe a denominação de Browns-Traunig, ou seja, radiação de freamento. Bom, o que acontece aqui? Mais uma vez, a radiação X ela é artificial. Ela é uma radiação provinda de uma aceleração de elétrons de alta voltagem, né? E ela só é emitida quando aperta o botão. Então, sem estar naquele décimo de segundo que você aperta o botão, não emitiu a radiação. Tirando o dedo dali, não tem radiação. É diferente de radiação gama, que não tem como parar a radiação, né? Não tem como bloquear a radiação. Como que é produzido, então, um raio-x? Vem uma corrente elétrica de alta tensão, aquece o filamento, que é um efeito termiônico, né? Aquecer o filamento, esses elétrons com muita energia conseguem ficar soltos ali perto do filamento e devido a uma diferença de potencial muito grande, são lançados lá para o alvo que a gente chama de anodo, né? Esse alvo ele é geralmente constituído de tungstênio, né? Por que o tungstênio? Porque ele tem um alto número atômico, alto ponto de fusão, né? E tem boa dissipação de calor, porque dentro de um tubo de raio-x existe uma produção de calor muito alta, né? Então essa é a importância do tungstênio. Então tá bom, os elétrons foram lançados do anodo para o cátodo, né? Que é o alvo. E o que acontece? Nesse alvo ele é freado bruscamente. E os elétrons perdem energia cinética e essa energia cinética
é o que transformou em raio-x, né? Parte em calor, parte em raio-x. Dá para comentar também, uma observação importante, né? É que dentro de uma sala de raio-x, ninguém é contaminado por radiação. Por que não? Porque essa radiação, ela não fica na sala. É uma radiação onde passou pelo objeto de interesse, desligou a, a ampola, mesa de comando, não tem mais radiação ali dentro. É diferente de contaminação. Por quê? Contaminação tem que ter a presença de um elemento químico radioativo ali. Se não tem a presença de um elemento químico, não tem radiação. A pessoa só foi irradiada. Então, irradiação é diferente de contaminação. Tá certo? Os raios-x são classificados como ionizante por serem incapazes de remover cargas elétricas dos átomos em virtude da grande quantidade de energia que eles transportam. A remoção de um elétron de um átomo, que constitui o DNA de uma célula, ocasiona mutação genética na estrutura dessa célula. E nas próximas células que serão geradas a partir dessa que se tornou mutante, tal fato pode originar o câncer, anemia, síndrome de Down e outras patologias, né? Agora, para saber mais aí, esses sites tem também lá no São Paulo Faz Escola, só não esse da energia nuclear no Brasil aqui. Esse aqui é o PET Colorado, muita gente conhece, é um simulador, lá tem alguma simulação também. E uma frase aqui legal, pensa como um próton, sempre positivo. Certo, pessoal? Aqui tá as referências, né? O livro do EJA, muito importante, traz um vocabulário bem tranquilo para se entender essa parte de radiação, tá certo? E agora nós vamos ver o vídeo e depois continuar o ATPC com a Silvana, né, que é a nossa colega da ciência da natureza. Bom ATPC a todos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, essa semana na TPC eu resolvi trazer um pouquinho sobre Movimento Inova, que vai acontecer, né, em outubro, 22 e 23, e que as inscrições ainda continuam abertas. Em um outro momento, eu conversei com vocês, né, trouxe um pouquinho sobre a FECESP, que também acontece nesses 2 dias, e alguns professores, né, colocaram na avaliação que sentiam necessidade de falar um pouquinho das disciplinas, do caso disciplinas do Inova Educação, desculpa. Então, nesse momento, eu não vou abordar as disciplinas em si, mas esse movimento Inova, ele está atrelado às três disciplinas do eixo, né, do movimento Inova, que é, no caso, a tecnologia, o projeto de vida e as eletivas. Então, o que, na verdade, a minha proposta foi justamente pensar em trazer os excertos para vocês do edital, tanto da robótica como do hackathon, apresentar então alguns trechos e, claro, enviar para vocês esse edital, né, os dois, no caso, dos 2 editais do que vai acontecer então em outubro, do Movimento Inova, junto a esse material, ao PPT, e também alguns vídeos que provavelmente o colega de física, né, o Joel, esteve trabalhando com vocês anterior a esses meus slides, anterior à minha apresentação.
Então, nessa semana, o objetivo, então, da minha disciplina é comentar com vocês sobre esses dois projetos que irão acontecer, que acontecem, na verdade, né, e já estão caminhando, e para aqueles que não conhecem ou não tiveram acesso ao material, então fica aqui a dica para fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada quando o material chegar no e-mail de vocês, e também para pensar para o ano que vem, né? O que é possível, até porque agora em momento de distanciamento é um pouco difícil a gente desenvolver esse tipo de projeto. Porém, as escolas que já estavam trabalhando, já estavam desenvolvendo nesse sentido, conseguirão, né, provavelmente fazer a sua inscrição. Mas nada impede também de que quem tem algo em desenvolvimento, faça sua inscrição, e nada impede também de vocês, de todos conhecerem, para que o ano que vem todos participem ou façam inscrição. Até porque nós, enquanto PCNP da área de Ciências da Natureza, e conversando com outros professores que participam de feira, pensamos até numa mostra, quem sabe, para 2021, uma mostra presencial, né? Trazendo então um pouco desses projetos, um pouquinho da feira da FECESP, né, dos objetivos da FECESP, e também do movimento Inova Robótica e do Hackathon, para que dê a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais de como acontece, tá? Então, o Movimento Inova para esse ano, né, nós tivemos um momento aí de oficina há um tempinho atrás com o pessoal da IFAP, justamente trazendo para vocês o que é o Movimento Inova e convidando vocês a participarem para essa mostra que vai acontecer nos 2 dias 22 e 23 de outubro. Então, esse ano ele terá um formato online, né? Mas com os mesmos objetivos, que é o quê? Para valorizar as práticas, né? Práticas docentes, no que se refere à utilização de novas tecnologias educacionais, e também conectar os alunos e demais membros da rede às soluções tecnológicas e ao ecossistema de inovação de São Paulo. Então, dando oportunidade à vivência nos componentes do Inova, como eu falei para vocês, no caso do projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. Então, o Hackathon, ela foi uma das iniciativas, né, que também acontece no âmbito do Movimento Inova. É um projeto que visa reunir 10 grupos de estudantes e que tenham criado soluções tecnológicas para os problemas e desafios da rede estadual de ensino. Ao final, né, nós temos 2 dias, então, de trabalho intenso, no caso do Hackathon também, os meninos, os estudantes, né, e as meninas e meninos, no caso, né, ficam em trabalho, em grupo, com o seu orientador ali, desenvolvendo o seu projeto, para que depois eles possam apresentar ali para a banca, né, que são os avaliadores, no final desse segundo dia. Então, no mesmos moldes, né, de grandes hackathons online que acontecem já por todo o mundo. O grupo, então, o grupo que chegar ao melhor resultado no final do dia será o premiado. Em 2009, nós tivemos, então, os grupos finalistas que desenvolveram seus projetos durante os 2 dias do Movimento Inova, e isso aconteceu em São Paulo no mês de dezembro. Né? Para 2020, então, tem a novidade que é o Movimento Inova realizado no formato online. E com isso, o Hackathon também vem, né? Também será dessa forma. Então, aí é claro que professores e alunos terão que se organizar, né? Quem for participar, para se organizar e alinhar de como irão apresentar os seus trabalhos, né? Então, nesse momento, eles buscam grupos de estudantes do ensino médio de todo o estado e que sejam apaixonados por inovação, né, como eles dizem, que tenham boas ideias para melhorar os desafios da rede e, principalmente, que tenham vontade de contribuir. Os objetivos específicos do Hackathon é conectar, então, os estudantes e professores do ensino médio da rede estadual, né, da rede estadual de educação, ao ecossistema de inovação. Promover, então, a criação de soluções escaláveis para os problemas enfrentados pela rede.
disponibilizar também conteúdos úteis para que docentes trabalhem metodologias inovadoras conectadas à realidade dos estudantes. Então, os dois lados aí recebem orientações, tanto os docentes, né, recebendo aí, trabalhando com novas metodologias, quanto os alunos desenvolvendo seus projetos inovadores aí, para tentar solucionar problemas, né, que a rede, enfim, ou que a comunidade esteja não enfrentando, mas assim, seria um desafio para eles tentarem melhorar a realidade ao qual eles convivem. Quem são o público, na verdade, público-alvo, né? Quem são os participantes que poderão, então, ir para o hackathon? São os estudantes do ensino médio, das nossas escolas estaduais, com idade igual ou superior a 15 anos. Cada equipe ela é composta por até 4 alunos, não sendo aceito projetos com equipes com um número inferior a 3 integrantes. Para as equipes selecionadas a participar do evento final, todos os integrantes precisam estar presentes no evento, assim como todas as atividades também do hackathon que são oferecidas nesses 2 dias. Todas as equipes devem possuir um estudante líder, que será o que no momento da inscrição ele é apontado, né, onde toda a comunicação do grupo será realizada com esse líder da equipe, né, o nome da equipe, né, o nome de identificação, que será utilizado pela SEDUC para fins de comunicação, e o professor orientador, um apenas, tá, a ser apontado no momento também da inscrição. Dentro do hackathon, existem então as categorias e os temas, né? Nesse caso, os grupos que deverão, os grupos participantes, né, eles deverão apresentar soluções tecnológicas em diversos formatos, como aplicativos, sistemas, processos ou serviços que possam ser utilizados por meio de uma ferramenta tecnológica. E quais são as temáticas que podem relacionar a esse projeto? Então, alimentação na escola, ou merenda escolar, a inclusão social na escola e desenvolvimento das habilidades necessárias para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida sustentáveis, e como a igualdade de gêneros, direitos humanos, não violência e valorização da diversidade cultural. O aumento dos níveis de aprendizagem, de compreensão básica de matemática. Então, de repente, um grupo de alunos desenvolve um aplicativo que possa auxiliar os alunos na melhor compreensão no processo da aprendizagem da matemática, uma melhora do ambiente escolar, ou também para a redução de níveis de abandono e de evasão, né, controle de presença, enfim, e também a questão da melhora da gestão escolar. Então, são alguns temas que os grupos poderão desenvolver ali, né, nesses 2 dias. É claro que nesse momento já poderão estar pensando no projeto e ir desenvolvendo junto com o seu professor orientador, e nesses 2 dias aprimorar para que possam apresentar, tá? Claro que nesses 2 dias terão a orientação também dos especialistas da EFAP, que estarão ali organizando e orientando os grupos nesses 2 dias, tá? Então, para inscrição e seleção, são 3 etapas. A primeira etapa, ela acontece na escola, onde, então, na escola, um é responsável por registrar a inscrição do grupo selecionado, né, de cada grupo. Cada unidade escolar deve apresentar apenas um projeto, deverá apresentar até um projeto a ser escolhido, então, por meio de processo de seleção interna, né, da escola. E o responsável pela unidade escolar, ele deverá, então, acessar o formulário, que está aí na tela para vocês, seguindo, então, os seguintes passos. Tem que preencher esse formulário de inscrição, atentando-se aos estabelecimentos do presente edital, que vocês poderão ler com mais detalhes, então, quando ele for enviado no e-mail, e aos desafios descritos no item 3 deste edital. Né? Disponibilizar o link do vídeo em qualquer plataforma, com uma apresentação da solução, com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos e máxima de 2 minutos. Tá? Então, não serão aceitas inscrições com vídeos submetidos fora do padrão que se solicita aqui no edital. As inscrições, então, elas iniciaram dia 5 de agosto e elas vão se encerrar no dia 8 de setembro.
Então, ainda tem um tempinho aí para se inscrever. Na etapa 2, ela acontece na diretoria de ensino. Então, primeiro a escola se inscreve via formulário. Depois dessas inscrições, todos os projetos das escolas, né, das unidades escolares, a equipe de PCNP, no caso indicado, né, o responsável indicado pelo dirigente, é quem irá selecionar a quantidade de projetos adequado à diretoria de ensino. E na etapa 3, então, que é lá na SEDUC, já após a submissão das inscrições pela diretoria de ensino, que aconteceu na etapa 2, então a comissão julgadora, que são compostas por especialistas da SEDUC, irão selecionar 10 projetos, que participarão da etapa final, que inclui, então, a mentoria e imersão de 2 dias para a escolha do grupo vencedor do Hackathon. Então, o cronograma do Hackathon 2020, né, nós estamos aí na etapa 1, que é o período de inscrição dos grupos, né, as escolas se inscrevendo, e aí os detalhes, então, das próximas etapas nesse cronograma. Nos mesmos, muito parecido com a FECESP, né, nós temos nos 2 dias também acontecendo a segunda mostra interativa de robótica e computação criativa, que também traz como objetivos específicos mapear as boas práticas de robótica e de computação criativa que acontece nas unidades escolares da rede estadual. Proporcionar um ambiente, né, de troca de experiência, fomentando sempre a robótica e a computação criativa. Conectar os estudantes e os docentes a esse ambiente de inovação e tecnologia e também replicar as boas práticas à rede estadual. Ele é um pouco semelhante aqui, né, aos critérios, na verdade, um pouco semelhante à FECESP. Esse projeto ele é voltado, né, para grupos compostos por estudantes do ensino fundamental dos anos finais e do ensino médio, sem qualquer restrição de localidade, né, sendo apenas, no caso da rede estadual de São Paulo. Os grupos, eles deverão ser compostos por pelo menos 1 e no máximo 2 estudantes. Cada grupo deverá inscrever um professor orientador que atua na rede estadual de ensino, e esse professor ele pode ser responsável por até 5 grupos de estudantes. As exigências são que eles, na verdade, os participantes, então, deverão apresentar os seus projetos de robótica e computação criativa, que tenham sido desenvolvidos dentro das unidades escolares, em qualquer área do conhecimento, né? Os grupos de estudo, grêmio estudantil, entre outros. São priorizados os projetos que busquem resolver problemas relacionados à comunidade escolar ou problemas sociais de uma forma em geral, e que venham a trabalhar, então, essas temáticas de maneira interdisciplinar, tá? Então, projetos que já estiverem inscritos na Feira de Ciências não poderão participar do projeto da robótica, tá? Ou um ou outro. Dentro das categorias e temáticas, então, são aceitos que tipos de trabalho? Tecnologia do movimento maker, no caso a impressora 3D, o cortador de vinil, circuito de papel, bricolagem, entre outros. A computação física e programação, então trabalhos que foram desenvolvidos em computação física e programação que envolvam o Make, Microbyte, o Arduino, né? Computação desplugada, análise de dados, aprendizagem de máquina, entre outros. Serão também considerados apenas trabalhos que possuem caráter expositivo. Na etapa 1, então, as inscrições elas acontecem também de forma muito semelhante, né? Hackathon e Mostra Robótica, perdão, né? Então, mesma coisa, na etapa 1 a gente tem as escolas se inscrevendo, registrando a sua inscrição, né, do grupo selecionado, e cada escola, então, ela pode apresentar no máximo até 3 projetos a serem escolhidos por meio também de um processo de seleção interna aí da escola. O servidor responsável dentro da unidade escolar é que deverá acessar o formulário e preencher, então, para a escola, seguindo os seguintes passos: preencher o formulário, atentando-se aos estabelecimentos
do presente edital, né? Mesma coisa que acontece no Hackathon. Disponibilizar o link do vídeo no YouTube, categorizado como não listado, com uma apresentação do projeto com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos e no máximo também de 2 minutos, certo? Na verdade, muda-se, as inscrições praticamente são iguais, né, em termos de Hackathon e o da robótica, porém o que muda são, na verdade, os estudantes, né, o público-alvo e os temas a serem trabalhados aí. Também na diretoria, então, quando as escolas encerram as suas inscrições, né, o período de inscrições são encerrados, a SEDUC, então, envia para as diretorias os projetos que representarão, e aí, então, serão selecionados 6 projetos que irão para a seleção estadual. Já na etapa 3, a gente tem, então, lá na Secretaria da Educação do Estado, né, então, após a escolha dos projetos vencedores da etapa 2, a comissão julgadora, então, composta por especialistas da SEDUC, irá selecionar até um projeto por diretoria de ensino para participar da etapa final, que inclui a participação nos 2 dias do evento, num formato online, né, para a escolha do grupo, então, da mostra interativa de robótica e computação criativa. E aí a gente tem também o cronograma, muito, né, praticamente igual lá ao do Hackathon, tá? Mudando aí a questão do tema e dos objetivos de cada projeto, tá? Então, assim, de uma forma muito sucinta, trouxe para vocês alguns recortes das principais partes do edital e convido vocês, então, a se inscreverem, quem aí já está com algum projeto em desenvolvimento, tá certo, pessoal? E quem não tem, vamos pensando para uma outra oportunidade, tá? Mas vale a pena conhecer, ok? Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês, tá bom? E qualquer coisa, podem me chamar pelo e-mail que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo as dúvidas de vocês. Um abraço.